E aí, galera do oitavo ano, vamos dar início à nossa videoaula sobre sistema cardiovascular. Essa aula ela tem o objetivo de servir como revisão, né? Já foi uma aula passada em sala, porém alguns alunos não tiveram acesso a esta aula. Então aqui vai esse vídeo para que vocês possam estudar, ouvir várias vezes. Se precisar, pausa, escreve, anota. Assistam várias vezes porque vai servir como revisão para as avaliações que serão ministradas na próxima semana, certo? A partir de segunda-feira, ok? Sistema cardiovascular. Esse sistema ele é formado por algumas estruturas, certo? Como exemplo, nosso coração, os vasos sanguíneos e o sangue. Porém, cada estrutura, cada elemento, ele vai ter as suas subformações, vamos dizer assim, ok? Vamos lá, vamos iniciar. Sistema cardiovascular. Qual a função do sistema cardiovascular? Então, ela tem aqui essas 6 principais funções. Lógico, existem várias, mas essas são as principais. Transporte de nutrientes, né, da nossa alimentação, o transporte de algum medicamento que a gente de alguma forma precise tomar, né? Então é o sistema cardiovascular que vai transportar esse elemento químico, esse medicamento para toda parte do corpo, tá? Não só para aquele local específico. É bom a gente sempre entender isso, que quando a gente toma um medicamento, o medicamento vai para o corpo inteiro e não só para aquele local onde está o ferimento, que seria o ponto de atuação do medicamento, certo? Transporte de calor, a gente vai lembrar da aula lá do 7º ano, onde a gente viu que os mamíferos têm uma forma diferenciada de se aquecer, não é assim? Então a gente vai ter uma forma de transporte de calor através do nosso sistema cardiovascular. Desse jeito a gente não depende do ambiente para se aquecer, certo? Chamado de endotérmico. Lembra disso? É dentro do sistema cardiovascular que vai acontecer as questões de defesa do nosso corpo. Então vai ter várias estruturas, vários elementos dentro do sangue, por exemplo, que vai nos defender de agentes externos, né? Agente exógeno no caso. Beleza? Transporte e remoção de excreto, né? Através do sangue que a gente vai excretar, vai eliminar algumas substâncias que poderiam nos prejudicar, né? Nos fazer o mal. Então é o sangue que vai fazer essa circulação, então vai passar por algumas estruturas do nosso corpo que vai deixar esses elementos, essas substâncias que seriam nocivas à nossa saúde. Transporte de gases, oxigênio e gás carbônico. Tá? O sangue ele não transporta apenas oxigênio, transporta também o gás carbônico. Tudo bem? E também vai ter a questão da coagulação sanguínea, que aqui no Nordeste a gente conhece muito como sangue talhado, né? Então o sangue, quando ele talha em um ferimento, ele está agindo ali com atividade para nos proteger também, ok? Vamos para o próximo slide. Então aqui nós temos os vasos sanguíneos e eles são subdivididos, né? Em arteríolas, vênulas e capilares, que são vasos sanguíneos bastante finos, né? Muito fininhos, alguns até mais finos do que o cabelo, nosso pelo no braço, por exemplo. Então vai ter vasos sanguíneos finíssimos, né? Mas são importantes para que a circulação e o oxigênio e nutrientes cheguem a toda parte do nosso corpo, ok? A composição do nosso sistema cardiovascular ela é dada da seguinte maneira: coração, tá? Vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos ele é subdividido em artéria, capilares e veias.
A artéria ela se divide em arteríolas, que são artérias mais finas, e as veias vai ser dividida em vênulas, que são veias mais finas. E os capilares são bifurcações dessas vênulas e dessas arteríolas, aonde o sangue ele vai deixar o oxigênio e vai capturar o gás carbônico. Que aí a gente vai lembrar daquela questão que acontece no sistema respiratório, né, chamado de hematose. Então é dentro da célula onde essa hematose ela vai acontecer, que é a troca do oxigênio pelo gás carbônico, ok? Então aqui, ó, a gente vai ter de um lado em azul as veias, do outro lado em vermelho as artérias. Na verdade, essas cores é apenas para poder ilustrar e a gente conseguir separar, para melhor facilitar a didática da aula, beleza? Mas a gente não tem veia azul, a gente não tem sangue azul, né? Existe apenas um animal, pelo conhecimento da ciência, que tem sangue azul, que é o polvo. Fora isso, quase todos, ou todos, vai ter o sangue vermelho. A gente vai dizer o sangue azul e o vermelho, que é para poder separar, ok? Então, vamos lá. As artérias do lado vermelho aqui, elas têm parede mais grossa, mais espessa. E essas paredes mais grossas, elas têm uma função. A artéria ela só transporta sangue arterial, ou seja, sangue rico em oxigênio. Daí, a pressão do coração ao bombear esse sangue, se essa artéria tivesse a sua parede fina, ela não aguentaria essa pressão, ela poderia romper. Então, por isso que ela tem a estrutura um pouco mais grossa, tá? A camada muscular é bem desenvolvida, né? E a artéria, ela pulsa. Então, quando a gente vai ao médico, que ele precisa verificar a pressão, que ele coloca lá aquele estetoscópio na nossa veia, na verdade ele fica procurando a artéria, porque é ela que vai pulsar por causa da pressão sanguínea dentro dela, certo? Ela pulsa. Ela tem a maior pressão sanguínea, então um corte em uma artéria seria morte rápida, porque o sangue iria vazar muito rápido. E a ausência de válvulas, que seriam membranas internas que fazem com que o sangue ele não retorne. No caso da artéria, ela não precisa porque ela só manda o sangue, tá? Ela não traz sangue. No caso, ela só transporta, só vai para frente. O sangue ele não retorna. Já a veia, ela é o contrário da artéria. Pelas veias, o sangue com oxigênio não passa. Só vai passar o sangue sem o oxigênio, ou seja, sangue rico em gás carbônico. E aí a gente vai dar a corzinha dela azul para poder separar. Tá? Tem paredes mais finas porque não precisam de grande pressão. A camada muscular é menos desenvolvida e ela não pulsa. Por quê? Porque a pressão sanguínea é apenas na artéria. Não existe uma pressão grande na veia. E a presença de válvulas, que são essas membranas internas. Então elas fazem esse movimento dentro da veia, que faz com que o sangue ele não retorne. Então, o sangue ao passar pelas veias, eles não consigam retornar. Porque existe uma dinâmica interessante. O nosso coração ele tem a função apenas de bombear sangue, ele manda, ele não puxa o sangue. Então, como é que o sangue chega de volta ao coração? O nosso corpo, o sistema muscular, ele também vai pulsar. Então, o movimento que você faz no dia a dia, de se levantar, de andar, de caminhar, o músculo ao se contrair, ele contrai também a veia, impulsionando o sangue para cima. Então, as válvulas não deixam que o sangue retorne. Então, quando acontece algum problema pela questão da não atividade, né, de uma pessoa ser bastante parada, né,
quando existe a questão de uma pessoa acumular bastante gordura nessas veias, faz com que o sangue ele não suba, ele não tem esse movimento. E aí ele se localiza em uma determinada área do corpo, causando assim aquelas varizes, que são veias inchadas, né? Então a pessoa que é sedentária, por exemplo, não tem movimento, o músculo não contrai, então o músculo não contraindo a veia, o sangue ele acaba se acumulando em um determinado local, causando assim as varizes que a gente viu que em algumas pessoas tem que ir para a cirurgia para poder organizar, né? Melhorar a saúde das pernas, principalmente. Geralmente em pessoas mais idosas, mas pessoas jovens também podem ter. E daqui a gente vai ver a situação aqui entre a artéria em vermelho, né, transportando sangue arterial, e a veia transportando apenas o sangue venoso, que é o sangue rico em gás carbônico. E aí você vai ver no finalzinho da artéria, aqui no finalzinho dessa artéria, você vai ver aqui que existem as válvulas, né? Que façam com que o sangue não desça, não volte. E aqui vai estar o capilar. Esses capilares aqui têm a função de fazer a hematose da troca do sangue arterial, com oxigênio, né? Deixado na célula, e aí a célula devolve para o capilar o sangue venoso, ou seja, o gás carbônico, e esse gás carbônico vai cair na corrente sanguínea, levando o sangue de volta até o coração. Tá? Então aqui a imagem do coração acima, a gente vai poder entender. Beleza? Sangue venoso só passa na veia, sangue arterial só passa na artéria. Beleza? Mas daqui a pouquinho essa situação aqui de artéria ser apenas para arterial e a veia ser apenas para venoso, ele vai mudar um pouquinho quando chega na questão do coração e pulmão. Entre o pulmão e o coração, essas duas atividades aqui elas vão mudar, certo? A gente vê já no próximo slide aí à frente. Bom, o coração, ele possui tamanho aproximado de um punho fechado, então é o tamanho do seu punho. Se fechar o punho vai ser aproximadamente o tamanho do seu coração. 2. É um órgão oco com movimentos involuntários, né? Então existe ali uma contração produzida por impulso elétrico vindo do cérebro, e ele é involuntário, ainda bem. Já pensou se a gente pudesse controlar o nosso coração? Né? Não seria nada legal, porque você ia dormir e você ia esquecer de controlar ele, ele não iria funcionar e tu morreria. Então ainda bem que ele funciona sozinho, sem precisar de ninguém, certo? Possui dois movimentos, diástole e sístole. Tá? Na diástole ele relaxa, com uma palavrinha diástole, né? Ele relaxa. E na sístole ele contrai, certo? Uma lesão comum é o infarto do miocárdio, né? Um problema que acontece dentro do coração, que aí uma das válvulas do coração ele acaba sendo obstruída e a artéria rompe e aí a pessoa pode falecer, né? Pode morrer. Aqui a gente está vendo a imagem do coração, né? Partido aí. E ele é um órgão oco, vai ter 4 cavidades. 4. 2 átrios e 2 ventrículos. Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, certo? É bom que vocês analisem aqui nesta imagem que vai ter, eu não consigo mudar aqui a cor do mousezinho aqui para vocês poderem ver, mas dentro a gente vai ter também aquelas membranazinhas que a gente viu na veia, né, as válvulas, o mesmo tipo de válvula que tem na veia, a gente vai ter no coração, em tamanho maior, lógico. E aí essas válvulas também têm a função de não deixar que o sangue ele retorne, ele siga apenas um fluxo, certo? Ou ele só sai ou ele só entra.
Então vai ter essa questão, beleza? Aqui na circulação pulmonar, a gente já viu na aula passada que nós temos dois tipos de circulação. Uma chamada circulação longa ou circulação sistêmica, e a outra é chamada circulação pulmonar ou pequena circulação, beleza? Para poder explicar o que eu acabei de falar, olha só, na circulação longa, ou então na circulação sistêmica, a artéria só transporta sangue arterial e a veia só transporta sangue venoso. Quando se trata da circulação pulmonar, da circulação pequena, esses vasos eles vão transportar sangue diferente. Por exemplo, na artéria pulmonar passa sangue venoso e na veia pulmonar passa sangue arterial, vindo do coração. Tá certo? Então é bom que vocês não confundam isso. Mais uma vez, na circulação sistêmica ou circulação longa, a artéria só transporta sangue arterial, sangue rico em oxigênio. E na veia só transporta sangue venoso, sangue rico em gás carbônico. Quando chega na circulação pulmonar ou pequena circulação, esse sistema ele é invertido. A artéria pulmonar transporta sangue venoso e a veia pulmonar transporta sangue arterial. Ok? Pronto, é isso aqui que a gente está vendo. Então vamos entender. Aqui em azul estaria o sangue rico em carbono e em vermelho sangue rico em oxigênio. Tudo bem? Aqui são doenças que podem atacar o nosso sistema cardiovascular, mas a gente não vai fixar o nosso estudo nisso aqui não, certo? Não é o objetivo da aula. Aqui é um desenho interessante, falando sobre plaquetas, artérias e o trânsito que está impossível. Então assim, é mais para a gente se ligar sobre a questão de doenças ligadas ao sistema cardiovascular. A alimentação ela é muito importante. Se a gente se alimenta com alimentos bastante gordurosos, essa gordura vai se acumulando em artérias, em veias, impedindo o transporte de nutrientes, de medicamentos, de oxigênio. E aí a pessoa pode ter vários problemas, né? Como por exemplo o ataque cardíaco e vários outros aí. Aqui tem como prevenir as doenças. Se vocês quiserem anotar, pause o vídeo e anotem, mas não é o foco da aula. Beleza? E o sangue? O nosso sangue ele tem várias funções, tá? E a composição dele também é diferente do que a maioria das pessoas acham. Todo mundo acha que o nosso sangue ele é líquido o tempo todo, mas na verdade não é. Ele é uma mistura de líquido e sólido, tá? Dentro do nosso sangue a gente vai ter o plasma, que é a parte líquida, tá? E a gente vai ter figurados. Vocês podem anotar essa palavra, figurados, tá bom? Que vão ser as plaquetas, as hemácias e os leucócitos. Que aí a gente vai falar desses nomes um pouquinho depois, tá? Que vai ter vários nomes para designar a mesma palavra aqui. Por exemplo, o sangue. A gente vai ter os leucócitos, tá certo? Que vão ser basicamente os glóbulos brancos, que servem para proteger o nosso corpo.
Aqui, por exemplo, a composição do nosso sangue. 50% vai ser de plasma, beleza? Esse plasma, ela é uma substância composta por água e algumas outras substâncias, hormônios, por exemplo, tá? Os 5% vai ser de leucócito e plaquetas e 45% vai ser de hemácias. As hemácias também são chamadas de glóbulos vermelhos ou eritrócitos. Glóbulos vermelhos ou eritrócitos são as hemácias, que são essas bolinhas que vocês estão vendo aqui, parecendo umas bolachinhas, certo? É aqui dentro onde o oxigênio ele é levado para as células, beleza? E eu estou passando o mouse aqui, todo esse restante, tá? Vai ser plasma. Todo esse restante líquido aqui vai ser o plasma. Beleza? Então as hemácias são essas bolachinhas que vocês estão vendo aqui. São chamadas também de eritrócitos, tá? Ou então glóbulos vermelhos. Os leucócitos são os glóbulos brancos que servem para proteger o nosso corpo, o nosso sistema, certo? E as plaquetas que também têm a sua função, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ela. Na circulação sanguínea, ela acontece de uma forma bastante sistematizada, certo? Vamos encontrar um local para a gente poder começar. Vamos lá. Vamos sair do coração. O coração, ele vai jogar o sangue venoso para o pulmão. O sangue venoso chegando no pulmão vai ser enriquecido com oxigênio, vai voltar para o coração, certo? O coração vai mandar pelas artérias, né, para o corpo, e aí as artérias é distribuída em arteríolas, que são artérias mais finas. Essas arteríolas levam o sangue até os capilares, que são vasos sanguíneos mais finos do que as arteríolas. Os capilares vai fazer a hematose do corpo sanguíneo, vai jogar para as vênulas, né? As vênulas devolvem esse sangue agora já pobre em oxigênio, né? O sangue venoso para as veias, e pela pulsação muscular as veias vai levar esse sangue para o coração, tá certo? Nos seres mamíferos, em geral, a gente costuma dizer que a circulação é chamada de circulação completa, porque ela passa 2 vezes no coração. Então veja aqui, coração, sangue venoso, vai para o pulmão enriquece o sangue com oxigênio e o sangue volta para o coração. Então se ele passa 2 vezes em cada circulação dentro do coração. Então esses dois movimentos que o sangue faz dentro do coração, a gente vai chamar isso de circulação completa. Tá? Diferente das aves, por exemplo, que o sangue só passa uma vez pelo coração, a cada circulação. Bem, aqui é sobre o sistema linfático, que nós não iremos falar deles agora, certo? Então é isso, pessoal. Sim, voltando aqui à questão das plaquetas. Nessas plaquetas é interessante a gente entender. Eles são, vou dizer assim, restos de células, tá? De célula sanguínea. Ela tem uma função de coagulação sanguínea. Ela vai fazer com que o sangue ele coagule, ou seja, ele talhe. Vamos dar um exemplo. Quando a gente se fere, se corta em algum local, e logo aquele sangue que está naquele ferimento ele vai ficar durinho, né, formando uma casquinha, é justamente aí que essas plaquetas
elas entram em ação. Então elas vão justamente por baixo do ferimento fechar aquela abertura. Se caso isso não ocorresse, o sangue ia continuar saindo. E aos poucos a gente ia perdendo sangue, ia adoecendo e talvez não resistíssemos, né assim? Então é uma função bastante interessante. As plaquetas, ela tem a função de fechar o ferimento. Tá? Então quando a gente se corta, ela faz carreira e fecha aquele corte por baixo. E aí a gente vai de teimoso tirar a casquinha. Na verdade essa casquinha aí são essas plaquetas fechando o ferimento para que o seu sangue não saia. E aí quando você vai tirar a casquinha, o sangue volta a sair, o ferimento volta a sangrar. Tá ok, pessoal? Chegamos ao final desse vídeo. Isso aí é uma revisão geral sobre o sistema cardiovascular. Estude, faça anotações, tá? E até a próxima aula.